Coríntios 1? Não, 1 Coríntios, capítulo 10, do 1 ao 17. Lições da idolatria de Israel. Irmãos, quero que vocês... Pode encontrar todo mundo? Pode. Irmão, não quero que vocês se esqueçam do que aconteceu muito tempo atrás, quando nossos antepassados foram guiados por uma nuvem que ia adiante deles e atravessaram o mar. Na nuvem e no mar, todos foram batizados como seguidores de Moisés. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma água espiritual, pois beberam da rocha espiritual que os acompanhava. Essa rocha era Cristo. No entanto, Deus não se agradou da maioria deles, e seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. Tais coisas aconteceram como advertência para nós, a fim de que não cobicemos o que é mal, como eles cobiçaram, nem adoremos ídolos. Eu já expliquei para vocês o que é idolatria, o que é ídolos, né? A gente que se converteu, a gente não tem que ter a mente dividida entre imagens, ter amor a bens materiais, a um cantor, tudo isso que a gente coloca no nosso coração é idolatria, né? Que a gente só tem que prestar culto a nosso Deus e somente a Ele, né? Continuando aqui. Como alguns deles adoraram segundo as Escrituras, todos comeram e beberam e se entregaram à farra, e não devemos praticar a imoralidade sexual como alguns deles praticam, e morreram 23 mil pessoas num só dia. Também não devemos pôr Cristo à prova, como alguns deles puseram, e foram mortos por serpentes. E não se queixe, como alguns deles se queixaram, e foram destruídos pelo anjo da morte. Essas coisas que aconteceram a eles nos servem como exemplo. Foram escritas como advertência para nós, que vivemos no fim dos tempos. Portanto, vocês pensam que estão de pé, cuidem para que não caiam. Isso aqui fica um recado muito importante, que a gente tem que vigiar todos os dias. Não é porque a gente frequenta aqui, não é porque a gente se converteu que a gente tem que baixar a guarda, né? Que foi que a gente está falando aqui agora, as tentações, né? E Deus, ele não deixa a gente ser tentado além do que a gente consegue suportar. Então a gente tem que ficar firme e usar isso, a gente saber isso, usar isso quando a gente estiver passando por algum momento. Não, eu tenho convicção, isso vai passar, né? Deus está com a gente, está comigo, ele não permite. Então se eu estou passando por esse momento, é porque ele sabe que eu posso superar isso e eu vou superar, né? Portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuidem para que não caiam. As tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Deus é fiel e ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Olha que magnífico. Quando forem tentados, ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Portanto, meus amados, fujam do culto aos ídolos. O que é idolatria? Eu expliquei para vocês. Santos somos nós, não existe mais essas coisas de santos, principalmente o católico, né? Prestar culto a Maria, a Pedro, a qualquer outro tipo de santo. Santos somos nós. Morreu, não existe mais isso, não existe. É a palavra de Deus que está falando, não sou eu. Quando a gente conhece, quando a gente tem entendimento, a gente não pode ter a mente dividida. A gente tem que se afastar dessas coisas e não permitir. Eu tô vendo hoje muita coisa assim, de pessoas convertidas com imagens dentro de casa, pessoas com coisinha de terço no carro, pessoas convertidas, sabe assim, um amor. Parece que é o que eu vejo, né? Sabe? Sofrendo por time de futebol que perde, sabe? E eu acho que isso vai contra a palavra de Deus, né? Vocês são pessoas sensatas, julguem por si mesmos se o que digo é verdade. Quando abençoamos o cálice, a mesa, não participamos do sangue de Cristo? E quando partimos o pão, não participamos do corpo de Cristo? Embora sejamos muitos, todos comemos do mesmo pão,
mostrando que somos um só corpo. Amém. Tá? E eu quero, vocês entenderam, né? Eu quero ler aqui também que essas práticas que eu estava citando aqui, quem pratica tais coisas vai sofrer a segunda morte. Eu quero ler para vocês em Apocalipse, né? Apocalipse 21 e o capítulo 21, versículo 8. Versículo 8. Deixa eu ver se é isso mesmo. Calma aí. Sim. São os pecados que separam de Deus. Todo mundo encontrou? Oito. 8. Foi o que eu. Só para esclarecer que o que eu estava falando aqui, ó, essas práticas que as pessoas praticam, eles vão sofrer a segunda morte por conta disso. Tá? Ó. Mas. Posso ler? Mas os covardes, os incrédulos, os corruptos, os assassinos, os assexuadamente impuros, os que praticam feitiçarias, os adoradores de ídolos. Olha isso aqui. E todos os mentirosos estão destinados ao lago de fogo, que arderá como enxofre. Esta é a segunda morte. Vocês entenderam aí, né? Uma coisa assim que você leu aqui, os mentirosos. Às vezes a gente conta umas mentiras, né? Para agradar. Mas é mentira, hein? Os mentirosos. Então, eu não vou demorar muito não. Essa foi a minha introdução de hoje. Eu espero que Amém. vocês tenham entendido. Né? Amém, obrigado. Amém. Porque a gente não pode ter a mente dividida.